Quando Miguel tirou a aliança do dedo e a colocou sobre o balcão da joalheria, o cachorro tremia enrolado numa manta velha dentro do carro. A atendente olhou primeiro para o ouro, depois para a marca clara que o anel tinha deixado na pele dele. Não perguntou se era divórcio. Também não perguntou por que um homem de camisa desbotada, tênis molhado e olhos sem dormir vendia uma peça gravada com 2 iniciais e uma data de casamento. Quanto vocês pagam? Miguel perguntou. A mulher examinou a aliança sob a luz branca. Menos do que ela vale para quem comprou, mais do que vale como lembrança, dependendo do motivo. Eu não vim vender lembrança. Tá com pressa? Miguel olhou pela vitrine. No carro estacionado do outro lado da rua, Bento levantou a cabeça por um instante. O vira-lata caramelo tentou apoiar as patas dianteiras no banco, mas caiu de lado, sem força. Tô. A atendente disse o valor. Era quase metade do que Miguel precisava para pagar os exames, a internação e a primeira dose do medicamento. Ele fechou a mão vazia, como se o dedo ainda procurasse o peso do anel. Faz. O senhor tem certeza? Moça, certeza é luxo. Eu tenho um cachorro morrendo. Ela parou de preencher o recibo. Pela primeira vez, o rosto profissional perdeu a distância. Tem uma clínica veterinária a 2 ruas daqui. É boa. É para lá que eu tô indo. Quando recebeu o dinheiro, Miguel não contou. Guardou tudo no bolso e saiu. A chuva fina de São Paulo tinha engrossado, grudando o cabelo na testa dele. No carro, Bento bateu o rabo uma vez quando viu o dono. Não faz essa cara, parceiro. Você ainda vai me dar muito trabalho. O cachorro encostou o focinho na mão dele. Miguel apertou os lábios, ligou o motor e saiu antes que o semáforo fechasse. Na clínica, a recepcionista repetiu que a entrada precisava ser paga antes da internação. Miguel colocou as notas no balcão, uma por uma, junto com o cartão no limite e algumas moedas que carregava no porta-luvas. Falta um pouco, ela avisou. Eu pago o resto amanhã. Senhor, eu entendo, mas... Ele tá com febre há 2 dias. Parou de comer. Vomitou sangue hoje cedo. A veterinária do posto disse que, se eu esperasse até amanhã, talvez não tivesse amanhã. A mulher olhou para Bento, deitado no chão entre os pés de Miguel. Vou chamar a doutora. A veterinária saiu poucos minutos depois. Tinha o jaleco aberto e o cabelo preso às pressas. Miguel? Sou eu. A gente vai começar a estabilização agora, só que preciso ser honesta. Ele chegou muito fraco. Miguel se agachou ao lado de Bento. Você ouviu? Vai entrar ali, vão cuidar de você, e eu fico aqui, sem palhaçada. A veterinária se abaixou também. Há quanto tempo ele tá com você? 9 anos. Resgatado? Ele que me resgatou. Só demorou um pouco para eu admitir. Ela fez um sinal para o auxiliar trazer a maca. Quando tentaram levantar Bento, o cachorro soltou um gemido baixo e procurou Miguel com os olhos. Eu vou junto, Miguel disse. Até a porta. Depois precisamos trabalhar. Ele caminhou ao lado da maca pelo corredor. Antes de a porta fechar, Bento ergueu a pata e tocou o punho dele. Um gesto fraco, quase sem peso. Miguel ficou olhando para a própria mão depois que o cachorro desapareceu. Foi assim que Helena o encontrou 2 horas mais tarde. Ela tinha ido à clínica buscar a gata da filha, que fizera uma cirurgia simples. Vestia um conjunto de alfaiataria claro, carregava o celular numa mão e uma caixa de transporte vazia na outra. O motorista esperava no estacionamento. A filha, Sofia, mandava mensagens a cada 3 minutos perguntando se Lua já podia voltar para casa. Helena teria passado direto por Miguel se não tivesse visto o recibo amassado no banco ao lado dele. No papel, escrito à mão, havia um nome que ela conhecia. Bento. Não o cachorro. O homem. Bento Moreira, fora o avô dela, fundador da construtora que agora levava apenas o sobrenome do segundo marido de sua mãe. Era um nome comum, Helena sabia. Mesmo assim, parou. Miguel percebeu a sombra diante dele e levantou o rosto. Desculpa, ela disse. Esse lugar tá ocupado? Agora tá. Helena quase sorriu, mas o jeito dele cortou a vontade. Não quis incomodar. Então conseguiu pela metade. Ela recuou. Só que a porta da internação se abriu naquele instante e a veterinária chamou. Miguel, preciso conversar com você. Ele se levantou tão depressa que o recibo caiu. Helena se abaixou para pegá-lo. Viu o valor pago, o saldo pendente e, preso ao papel, um comprovante da joalheria. Compra de ouro usado.
Uma aliança. Miguel tomou o papel da mão dela. Obrigado. Seu cachorro vai ficar bem? A senhora costuma perguntar da vida de desconhecido ou hoje está sem assunto? Helena sustentou o olhar. Costumo perguntar quando parece que alguém está sozinho demais para ouvir uma notícia ruim. A resposta acertou um lugar que Miguel não queria mostrar. Ele dobrou o recibo e enfiou no bolso. Então procura outra pessoa. Eu estou ocupado. A veterinária chamou de novo. Miguel entrou na sala, deixando Helena no corredor. Ela deveria ter ido embora. Lua já estava liberada. Sofia esperava. Havia uma reunião marcada para o fim da tarde e 3 mensagens da mãe cobrando uma resposta sobre o jantar da família. Mesmo assim, Helena ficou. Não por Miguel, disse a si mesma. Ficou porque conhecia aquele tipo de espera. O corredor gelado, a porta fechada, a sensação de que uma pessoa do outro lado tinha poder para mudar sua vida com uma frase. Ela passara pelo mesmo quando Sofia nascera prematura. Na época, o marido dera 3 telefonemas sobre trabalho e desaparecera antes da madrugada. Miguel saiu da sala com um papel na mão. Não parecia aliviado. Helena se aproximou um passo. E aí? Vão internar. Suspeita de uma infecção grave. Precisa de exame, transfusão talvez. Mais remédio. E você conseguiu pagar? Ele olhou para ela, ofendido antes mesmo de responder. Isso não é problema seu. Eu não disse que era. Mas tá aqui fazendo conta com a minha cara. Não tô fazendo conta. Gente rica sempre faz. Só não mexe os lábios. Helena apertou a alça da caixa de transporte. Você nem sabe quem eu sou. Sei o suficiente. Seu relógio paga o tratamento dele, e ainda sobra para você esquecer que pagou. E isso diz o que sobre mim? Miguel inclinou a cabeça. Que você nunca precisou vender nada que importava. A frase veio seca. Helena sentiu o golpe, mas não desviou. Você vendeu a aliança. Ele baixou os olhos para a mão sem anel. A senhora mexeu no meu recibo. Eu peguei porque caiu. E leu porque é educada. Eu li porque o nome Bento chamou minha atenção. Miguel ficou imóvel por meio segundo. Depois guardou o papel mais fundo no bolso. É o nome do cachorro. Eu entendi. Ótimo. Agora pode ir cuidar da sua vida. Helena ia responder quando a recepcionista apareceu com uma prancheta. Senhor Miguel, a doutora pediu autorização para mais 2 exames. O total muda um pouco. Ele pegou a folha. Os olhos correram pelos números e o maxilar endureceu. Quanto eu preciso pagar agora? A recepcionista disse o valor. Miguel abriu a carteira. Havia um cartão, documentos e uma fotografia antiga dobrada. Nenhum dinheiro. Ele tentou o cartão. A máquina recusou. Tentou de novo. Recusou. Posso dividir em 2? Perguntou. O sistema exige uma entrada maior. Eu volto em 1 hora. Os exames precisam ser feitos agora. Helena tirou o cartão da bolsa. Miguel segurou o pulso dela antes que o plástico tocasse a máquina. Nem pensa. A recepcionista olhou de um para o outro. Helena não puxou o braço. Solta. Eu não aceito esmola. Isso não é esmola. Então é o quê? Ela pensou em dizer empréstimo. Pensou em inventar um acordo. Mas havia algo na maneira como Miguel a encarava que tornava qualquer palavra elegante uma ofensa. É uma chance para o Bento. A mão dele afrouxou, mas não soltou de imediato. E o que você ganha? Nada. Ninguém como você faz nada sem ganhar. Ninguém como eu? Você sabe. Helena se aproximou bastante para baixar a voz. Não, eu não sei. Mas conheço o homem orgulhoso. Fui casada com um. Ele preferia perder a família a admitir que precisava de ajuda. Miguel soltou o pulso dela. Problema seu. Foi. Agora é problema dele. Ela passou o cartão. Miguel ficou parado enquanto a máquina imprimia o comprovante. O som curto do papel pareceu mais alto que a chuva contra os vidros. Me dá seu nome completo e uma conta, ele disse. Eu devolvo cada centavo. Helena Valença. A recepcionista levantou os olhos. Miguel não reagiu ao sobrenome. Helena tirou um cartão de visita e entregou. Liga quando ele estiver melhor. Eu vou ligar quando tiver o dinheiro. Faz como quiser. Ela pegou a caixa de transporte com Lua já dentro. Antes de sair, ouviu Miguel dizer: Por que Bento chamou sua atenção? Helena parou perto da porta. Era o nome do meu avô. E ele gostava de cachorro? Gostava mais de cachorro do que de gente. Miguel olhou para a porta da internação. Então devia ser um homem esperto. No carro, Helena colocou Lua ao lado e leu as mensagens da filha. Sofia queria vídeo, foto,
prova de que a gata estava acordada. Helena enviou uma gravação curta. Depois abriu o aplicativo do banco e viu a cobrança da clínica. O motorista perguntou se seguia para a empresa. Para casa primeiro. Sua mãe ligou 2 vezes. Então ela pode ligar uma terceira. Na cobertura dos Valença, Sofia correu até a porta antes mesmo de o elevador abrir. Cadê a Lua? Ela tá bem? Ela tá sentindo dor? Por que demorou tanto? Helena entregou a caixa. Uma pergunta por vez. Sofia se ajoelhou e falou com a gata por uma fresta. Oi, meu amor. A mamãe voltou. Quer dizer, a outra mamãe. A mamãe que não sabe abrir sachê sou eu. Helena deixou a bolsa sobre a mesa. Obrigada pela parte do sachê. A menina, com 8 anos e uma seriedade que aparecia nos piores momentos, examinou a mão da mãe. Você pagou alguma coisa cara. Helena franziu a testa. Como sabe? Você aperta o polegar assim quando tá pensando se fez besteira. Helena olhou para a própria mão. Paguei o tratamento de um cachorro. Sofia abriu a porta da caixa com cuidado. Qual o nome? Bento. A menina congelou. Igual ao bisavô? Igual. E o dono? Miguel. Sofia pegou Lua no colo. Ele é pobre? Sofia. Não tô falando mal. Só perguntei porque gente rica não precisa que desconhecido pague veterinário. Helena tirou os sapatos. Às vezes, gente rica precisa de coisas que dinheiro nenhum paga. Tipo o quê? Ela pensou no pai de Sofia, no apartamento vazio depois do divórcio, nas visitas adiadas, nos presentes entregues por assistente. Coragem para ficar. A menina acariciou a gata. O Miguel ficou? Ficou. Então ele é melhor que o papai. Helena fechou os olhos por um instante. Não compara pessoas que você não conhece. Eu conheço o papai. A campainha tocou antes que Helena respondesse. A mãe entrou sem esperar autorização. Cecília Valença tinha o tipo de elegância que fazia qualquer ambiente parecer inadequado para receber. Ela. O cabelo grisalho estava preso num coque baixo. A bolsa combinava com os sapatos. O sorriso não combinava com os olhos. Você sumiu, Cecília disse. Eu estava na clínica. Por causa da gata, Sofia ergueu Lua. E de um cachorro chamado Bento. Helena lançou um olhar para a filha. Tarde demais. Cecília parou. Como é? Um cachorro, Sofia repetiu. A mamãe pagou o tratamento dele. O dono vendeu a aliança porque não tinha dinheiro. A mãe de Helena pousou a bolsa devagar. Qual é o nome do dono? Mãe, não começa. Eu fiz uma pergunta. Miguel Sofia respondeu. Miguel alguma coisa. Cecília virou-se para Helena. Alguma coisa o quê? Eu não sei. Conheci o homem hoje. E pagou uma conta sem saber quem ele é? Paguei para a clínica, não para ele. Você continua confundindo impulso com bondade. Helena cruzou os braços. E você continua confundindo controle com cuidado. Sofia abraçou a gata e saiu em direção ao quarto. Vou fingir que não tô ouvindo, mas tô. Cecília esperou a menina desaparecer. Quanto você pagou? Não interessa. Interessa quando seu nome aparece em comprovante de desconhecido. Meu nome aparece em contratos de gente muito pior, e nunca vi você preocupada. A mãe abriu a bolsa e tirou o celular. Me mostra o cartão que você deu a ele. Pra quê? Você sabe o sobrenome? Não. Clínica? Helena ficou em silêncio. Cecília ergueu o rosto. Helena, qual clínica? Por que o nome Bento incomodou tanto? Um músculo se moveu perto da boca da mãe. Não incomodou. Então por que você está interrogando uma criança? Porque você é diretora de uma empresa em negociação. Não pode sair distribuindo dinheiro e cartão para qualquer homem que conte uma história triste. Ele não contou história nenhuma. Na verdade, fez de tudo para eu ir embora. Mais eficiente ainda. Helena soltou uma risada sem humor. Você acha que ele planejou internar um cachorro morrendo para arrancar de mim o preço de um jantar seu? Cecília guardou o celular. Acho que pessoas desesperadas fazem coisas previsíveis. E pessoas carentes fazem coisas piores. A frase ficou entre as duas. Helena deu um passo à frente. Fala de mim, mãe. Não usa aquele homem para dizer o que pensa de mim. Cecília ajeitou a manga. O jantar é às 8. Augusto vai apresentar os números da venda dos terrenos. Eu espero que você não crie dificuldade. Aqueles terrenos eram do vovô. Eram da empresa. Ele comprou antes de a empresa existir. E colocou tudo no patrimônio da família porque acreditava em continuidade. Continuidade não é vender para um grupo estrangeiro e dividir comissão.
Cecília sorriu de um jeito que não alcançou o rosto. Seu avô também acreditava que você assumiria o comando aos 30. Você tem 36 e ainda pede desculpa antes de tomar qualquer decisão. Helena pegou a bolsa da mãe e colocou perto da porta. Às 8. Não se atrase. Eu não vou. Cecília caminhou até o elevador. Antes de entrar, olhou de novo para a filha. Descobre o sobrenome desse Miguel. Não. Então eu descubro. Quando as portas fecharam, Helena percebeu que estava apertando o polegar contra a palma. Na clínica, Miguel passara a tarde no mesmo banco. Recusou café, não atendeu 2 ligações do trabalho e ignorou as mensagens do proprietário da casa onde morava. Perto das 6, a veterinária apareceu. Ele reagiu ao primeiro medicamento. A febre baixou um pouco. Miguel se levantou. Posso ver? Por 5 minutos. Bento estava deitado numa baia, com acesso na pata e uma faixa no pescoço. Quando viu Miguel, tentou se levantar. Quieto, Miguel falou. Já vendeu minha dignidade hoje. Não precisa vender minha paz também. O cachorro apoiou a cabeça na mão dele. A veterinária observou os dois. Ele confia muito em você. Às vezes escolhe mal. Você também escolheu o nome por causa do seu avô? Miguel ergueu os olhos. Que avô? A mulher que pagou disse que Bento era o nome do avô dela. Achei que vocês se conheciam. Nunca vi aquela mulher. Helena Valença não costuma aparecer aqui pagando conta de estranho. Miguel Franciu atesta. Você conhece. Todo mundo conhece o sobrenome. A família tem prédio em metade da cidade. Ele tirou o cartão de visita do bolso. Até então só tinha lido Helena e o número. Virou o cartão. Grupo Valença Bastos. O nome impresso abaixo dizia Diretora de Desenvolvimento Social. Miguel passou o polegar sobre o sobrenome. Bastos murmurou. A veterinária não ouviu. O quê? Nada. Mas não era nada. Na casa de Miguel, dentro de uma caixa de metal escondida no alto do armário, havia uma escritura antiga com aquele mesmo sobrenome, um documento que pertencera à sua mãe. Ela o guardara por 20 anos, até a noite em que morreu, e só então dissera ao filho que nunca procurasse a família Valença. Miguel tinha obedecido. Até Helena aparecer ao lado do cachorro que levava o nome do homem mencionado no documento. Ele saiu da baia e ligou para a única pessoa que ainda podia esclarecer aquilo. A chamada demorou a ser atendida. Miguel, disse uma voz masculina, pensei que você nunca mais fosse me procurar. Jonas, preciso que você abra a oficina. Agora. Agora. Que aconteceu? Miguel olhou de novo para o cartão. Encontrei uma Valença. Do outro lado, houve um silêncio longo. Fica longe dessa família, Jonas disse. Minha mãe falou a mesma coisa. Então escuta os mortos pelo menos uma vez na vida. A Helena pagou o tratamento do Bento. Helena? O modo como Jonas repetiu o nome fez Miguel encostar na parede. Você conhece? Conheci quando ela era criança. Por que nunca me contou? Porque sua mãe me fez prometer. Prometeu o quê? Que você nunca ia descobrir por que aquela aliança foi comprada. Miguel olhou para a própria mão vazia. Qual aliança? Jonas não respondeu. A que você vendeu hoje, ele disse, por fim. Miguel afastou o telefone do ouvido e encarou a tela, como se o aparelho tivesse falado sozinho. Como você sabe que eu vendi? A ligação terminou. Miguel tentou retornar, uma vez, duas. Na terceira, o número já estava desligado. Ele saiu da clínica sob a chuva, entrou no carro e dirigiu até a oficina de Jonas, no bairro onde crescera. O portão estava fechado, as luzes apagadas. Bateu com força. Jonas, abre. Ninguém respondeu. Miguel deu a volta pelo beco lateral. Uma janela dos fundos estava entreaberta. Ele empurrou, entrou e sentiu o cheiro de óleo, metal e madeira úmida. Conhecia aquele lugar desde menino. Sabia onde ficavam as ferramentas, o banheiro, o armário das peças e a mesa onde Jonas guardava documentos. A gaveta estava aberta. Dentro havia apenas uma fotografia virada para baixo. Miguel pegou. Na imagem, sua mãe aparecia muito jovem, com um vestido simples e uma criança no colo. Ao lado dela estava Bento Moreira, o avô de Helena. Ele sorria para o bebê. No verso, uma frase escrita à mão. Para Miguel, quando tiver idade de saber que foi escolhido antes mesmo de nascer. A porta da oficina se fechou atrás dele. Miguel se virou. Cecília Valença estava parada na entrada, segurando a aliança que ele vendera naquela manhã.
Você não devia ter se aproximado da minha filha, ela disse. Miguel não soltou a fotografia. Cecília entrou na oficina como quem conhecia cada canto, embora os sapatos caros não combinassem com o chão manchado de graxa. Fechou o guarda-chuva, apoiou-o perto da porta e manteve a aliança entre o polegar e o indicador. Onde está Jonas? Miguel perguntou, longe o bastante para não piorar as coisas. Foi você que fez ele sumir? Jonas é adulto. Só precisou ser lembrado de uma promessa. Miguel levantou a fotografia. Minha mãe está aqui com o pai de vocês. Meu pai. E comigo no colo. Eu sei o que tem nessa foto. Então começa a falar. Cecília olhou para o papel nas mãos dele. Por um instante o rosto duro cedeu. Não era medo. Parecia algo mais antigo, uma dor que ela aprendera a esconder até de si mesma. Você tem os mesmos olhos da Rosa. Não fala o nome dela como se tivesse esse direito. Eu a conheci antes de você nascer. Conheceu tão bem que ela passou a vida mandando eu ficar longe da sua família. Sua mãe tinha razões. E você também tinha, né? Principalmente para comprar de volta uma aliança vendida numa joalheria qualquer. Cecília ergueu o anel. Não era uma aliança qualquer. Era do meu casamento. Antes disso, foi de outra pessoa. Miguel apertou a fotografia. De quem? Ela caminhou até a mesa de Jonas. Abriu a mão e deixou o anel sobre a madeira. A peça fez um som pequeno, mas Miguel sentiu como se algo pesado tivesse caído entre os dois. Do meu pai. Ele riu, uma risada curta e sem humor. Seu pai usava aliança de mulher? Ele comprou. Não usou. Para minha mãe? Cecília não respondeu. Para minha mãe? Miguel repetiu. A gravação interna foi feita muitos anos antes do seu casamento. Miguel pegou o anel. No lado de dentro havia 2 iniciais e uma data. Ele conhecia cada risco daquela gravação. M de Miguel, R de Renata, sua ex-mulher, a data do casamento dos dois. Tá aqui. Olha melhor. Cecília tirou da bolsa um pequeno pano e entregou a ele. Eu não preciso limpar nada. Precisa, sim. Sua mãe mandou colocar uma camada fina de ouro por dentro. A gravação do seu casamento foi feita por cima. Miguel esfregou o metal com o pano. Nada aconteceu. Você acha que eu vou acreditar nisso? A joalheria tinha um aparelho. Foi assim que reconheceram a peça. Reconheceram e ligaram para você. A família compra lá há décadas. O proprietário sabia que eu procurava esse anel. Há quanto tempo? 9 anos. Miguel fechou a mão em torno da aliança. O mesmo tempo que Bento está comigo. Cecília desviou os olhos para a fotografia. Não é coincidência. O cachorro também é de vocês agora? Não. Mas o nome dele veio da sua mãe. Miguel avançou um passo. Você está me dizendo que conhecia meu cachorro? Eu sabia que Rosa chamou o animal de Bento. Como? Jonas me contou. Jonas mal falava com a minha mãe depois que eu cresci. Falava mais do que você imagina. Miguel colocou a fotografia sobre a mesa com cuidado, como se qualquer gesto brusco pudesse rasgar o pouco que ainda restava de sua infância. Eu vou ligar para Helena. Cecília ficou entre ele e a porta. Não vai. Sai da frente. Minha filha não sabe de nada. Então tá na hora de saber. Não é. Você invadiu a oficina de um homem, comprou uma aliança que eu vendi e veio me ameaçar. Não tem mais direito de decidir a hora de nada. Cecília não levantou a voz. Helena passou a vida carregando consequências de decisões que não tomou. Eu não vou colocar mais uma nos ombros dela. Que consequência eu sou? A pergunta saiu antes que Miguel pudesse impedir. Cecília o encarou. O silêncio respondeu primeiro. Você não é uma consequência, ela disse. Bonito. Quase parece verdade. Você é filho da Rosa. Isso eu sei. E ela era a pessoa em quem meu pai mais confiava. Empregada? O maxilar de Cecília travou. Não chame sua mãe assim. Foi você que chamou a vida inteira, não foi? Ela olhou para o chão. Rosa administrava as propriedades rurais do meu pai. Era a única pessoa que dizia não para ele. A única que percebia quando alguém tentava enganá-lo. E o que aconteceu? Meu pai tentou protegê-la. Dando uma aliança, dando uma promessa. Miguel abriu a mão. O anel parecia menor agora. Foi promessa. Um barulho veio do fundo da oficina. Os dois se viraram. A porta do depósito abriu, e Jonas apareceu com o lábio cortado. A camisa estava rasgada perto do ombro. Ele se apoiou no batente antes de dar 2 passos. A promessa de que ninguém ia tirar de você o que era seu, disse Jonas. Miguel correu até ele. Que fizeram com você? Nada que meu corpo velho não aguente.
Cecília ficou pálida. Eu não mandei ninguém tocar nele. Jonas soltou uma risada amarga. Você nunca manda. Só deixa claro o que quer e Augusto escolhe o resto. Augusto não sabe que eu vim aqui. Augusto sabe até o que você esquece. Miguel segurou Jonas pelo braço. Senta. Não dá tempo. Tem sangue na sua camisa. Isso seca. Quem fez isso? Jonas olhou para Cecília. 2 homens sem nome. Um deles disse que eu devia parar de remexer no passado. O outro levou a caixa. Miguel olhou para a gaveta aberta. Que caixa? Os documentos da sua mãe. Cecília deu um passo à frente. Quais documentos? Agora você pergunta. Jonas, eu preciso saber. Precisava ter perguntado 20 anos atrás. Ele se sentou numa cadeira e pressionou um pano contra o lábio. A foto ficou porque eu escondi atrás da gaveta. Eles levaram o resto. Miguel se agachou diante dele. O que tinha lá? Cartas, recibos, cópias de registros antigos e um envelope que Rosa mandou entregar para você caso alguém da família Valença aparecesse. Miguel olhou para Cecília. Então ela sabia que isso ia acontecer. Ela tinha medo de que acontecesse e Jonas corrigiu. Não é a mesma coisa. O que tinha no envelope? Eu nunca abri. E agora sumiu. Jonas assentiu. Cecília tirou o celular da bolsa. Vou ligar para Augusto. Jonas agarrou o pulso dela. Vai perguntar o quê? Se ele mandou bater num mecânico velho e roubar papel? Ele vai agradecer seu interesse e oferecer um médico. Solta. Olha para mim, Cecília. Seu marido tá limpando o caminho antes do jantar. Miguel levantou devagar. Que jantar? Cecília puxou o braço. Uma reunião de família. Sobre os terrenos do pai dela? Jonas perguntou. Ela não respondeu. Então é hoje, ele disse. O que é hoje? Miguel insistiu. Jonas respirou com dificuldade. O dia em que Augusto vende o que Bento Moreira deixou para Rosa. A oficina ficou pequena demais. Miguel virou-se para Cecília. Você disse que meu avô, que seu pai tentou proteger minha mãe. Ele deixou uma parte das terras sob responsabilidade dela. Responsabilidade não é propriedade. Naquele tempo, meu pai não podia colocar tudo no nome dela sem iniciar uma guerra dentro da família. Então fez o quê? Jonas tirou o pano da boca. Fez 2 papéis. Um dizia o que os Valença queriam ler. O outro dizia quem devia ficar com a terra quando Rosa apresentasse a aliança. Miguel olhou para o anel. Isso é loucura. Era o jeito dele, Cecília disse. Meu pai desconfiava de documentos que passavam por advogados da família. Criou uma condição simples. A pessoa que apresentasse a aliança e uma carta assinada por Rosa teria direito a contestar a venda. A carta estava na caixa? Jonas baixou a cabeça. Tava. Miguel sentiu o sangue subir ao rosto. Você guardou isso por anos e nunca falou comigo? Sua mãe pediu. Minha mãe morreu. A promessa morreu junto. Não para mim. Miguel chutou uma caixa de ferramentas. O metal bateu na parede. E agora roubaram a única coisa que provava. A aliança ainda existe, Cecília disse. Na sua mão. Eu trouxe de volta. Depois de mandar Helena ficar longe de mim, eu não mandei Helena fazer nada. Ainda. Jonas se levantou com esforço. Vocês podem continuar brigando ou impedir Augusto de vender tudo hoje à noite. Cecília guardou o telefone. Sem a carta, a aliança não basta. Para impedir a assinatura por algumas horas, basta causar dúvida, Jonas respondeu. Dúvida não segura comprador. Escândalo segura. Ela lançou um olhar frio. Você quer que eu transforme a empresa do meu pai num circo? Não. Quero que pare de fingir que Augusto já não fez isso. Miguel pegou a fotografia e colocou no bolso. Onde é o jantar? Cecília balançou a cabeça. Você não vai entrar na minha casa. Então liga para sua filha e conta tudo antes que eu conte. Miguel, você não entende. Eu entendo que alguém bateu no Jonas e roubou a carta da minha mãe para vender uma terra que talvez fosse dela. Entendo que seu marido está envolvido. E entendo que você sabia mais do que falou desde o começo. Eu tentei proteger Helena. De mim? Do que essa história pode fazer com ela? Miguel aproximou o rosto. Sabe o que minha mãe fez quando quis me proteger? Passou 20 anos escondendo a verdade. Morreu achando que era melhor me deixar sem resposta. Não funcionou. Jonas entregou a chave de uma caminhonete velha. O carro do Miguel está quase sem gasolina. Como você sabe? Miguel perguntou. Porque eu ainda sou mecânico, mesmo quando estão me batendo. Cecília fechou os olhos por um segundo. O jantar é na casa da família, nos jardins. 8 horas. Miguel pegou a chave. Então você vai me levar.
Não. Vai, sim. Se aparecer lá desse jeito, Augusto chama a segurança. Ótimo. Segurança gosta de câmera. Eu vou falar bem alto. Cecília encarou Jonas. Ele não desviou. Se ele entrar, nada volta a ser como antes, ela disse. Jonas limpou o sangue da boca. Nada devia ter ficado como antes por tanto tempo. No caminho, Cecília dirigiu em silêncio. Miguel foi no banco do passageiro, ainda com cheiro de chuva e oficina. A aliança estava no bolso dele, a fotografia no outro. Helena não pode descobrir assim, Cecília disse, depois de vários quarteirões. Assim como, no meio de uma disputa, você teve anos para escolher outro jeito. Eu não sabia onde Rosa estava. Mentira. Jonas sabia. Você falava com ele. Eu soube depois. Depois de quê? Ela apertou o volante. Depois que seu casamento acabou. Miguel virou o rosto. Você me investigou. Procurei a aliança. Por quê? Porque Augusto encontrou uma referência a ela nos arquivos do meu pai. E você teve medo de ele chegar primeiro. Tive. Não de mim. Dele. Miguel observou os prédios passando pela janela. Renata foi embora porque eu perdi o emprego. Disse que cansou de viver com alguém que sempre escolhia problema dos outros. E você acredita nisso? Ela deixou um bilhete bem claro. Augusto comprou a empresa onde você trabalhava 6 meses antes. Miguel virou-se de uma vez. Ok. A fábrica de peças. Foi incorporada por uma empresa ligada ao grupo dele. Você está dizendo que ele me demitiu? Estou dizendo que talvez ele tenha limpado seu caminho antes mesmo de saber se você tinha os documentos. Por quê? Porque sua mãe tentou entrar em contato com meu pai pouco antes de morrer. Augusto interceptou uma carta. Como sabe, eu achei o envelope vazio na sala dele. E ficou calada. Cecília pisou no freio quando o sinal fechou. Eu confrontei Augusto. E ele falou o quê? Que Rosa queria dinheiro. E você acreditou. Eu quis acreditar. Miguel deu uma risada sem alegria. Pelo menos é honesta quando dói em outra pessoa. Cecília não respondeu. O celular dela tocou no painel. Helena. Cecília recusou. Tocou de novo. Atende, Miguel disse. Não. Ela está esperando você no jantar. Oisai. Então atende. Cecília pressionou o botão do viva voz. Mãe, onde você tá? Helena perguntou. Augusto chegou cedo e trouxe 2 homens da empresa compradora. Ele quer assinar antes do jantar. Cecília olhou para Miguel. Não deixa ninguém assinar. Com base em quê? Diz que eu pedi. Isso vai segurar por 5 minutos. Então cria um problema. Helena ficou em silêncio. Você nunca me pediu para criar problema. Hoje eu tô pedindo. O que aconteceu? Cecília abriu a boca, mas Miguel falou antes. Aconteceu que seu padrasto roubou documentos da minha mãe. No viva voz, não veio resposta. Cecília apertou o volante. Miguel. Ele tá com você? Helena perguntou. Tá, Cecília respondeu. Por quê? Miguel se inclinou na direção do painel. Porque a aliança que eu vendi pertencia ao seu avô. E talvez seja a única coisa que impeça Augusto de vender uma terra que não é dele. Mais silêncio. Depois Helena falou baixo. Cheguem aqui. A ligação caiu. Cecília olhou para Miguel. Você não tinha o direito. Nem você. Na casa da família, Helena desligou o telefone e ficou alguns segundos olhando para a mesa da sala de jantar. Os pratos estavam postos. As taças brilhavam sob a luz. Augusto conversava com os 2 compradores como se nada pudesse interromper aquela noite. Sofia estava no andar de cima com a babá. Helena agradeceu por isso. Augusto aproximou-se com uma pasta de couro. Sua mãe vai se atrasar? Vai. Então começamos sem ela. Não. Ele sorriu. Helena, os senhores vieram de longe. Podem voltar de longe também. Os compradores trocaram um olhar. Augusto segurou o cotovelo dela e a levou alguns passos para o lado. Que papelão é esse? Quero ler tudo de novo. Você leu? Quero ler de novo. A assinatura é minha e da sua mãe. Você está aqui por cortesia. Helena soltou o braço. Aquelas terras faziam parte do plano de expansão social. Não existe plano social que pague o que estão oferecendo. Para você, nada existe se não puder ser vendido. O sorriso dele se manteve, mas os olhos perderam qualquer traço de calor. Cuidado para não confundir herança com poder. Cuidado para não confundir casamento com propriedade. Um dos compradores fingiu observar um quadro. Augusto abriu a pasta. Vou assinar. Helena colocou a mão sobre o documento. Não vai. Tira a mão.
Não. Ele se aproximou. Sua mãe criou você com medo de conflito. Não estraga anos de trabalho tentando parecer corajosa hoje. Helena sentiu a frase no corpo, mas não afastou a mão. Engraçado. Ela disse quase a mesma coisa sobre mim. Talvez vocês tenham ensaiado. Helena. Cadê a carta da Rosa? Augusto parou. Foi rápido, quase nada. Mas ela viu. Quem é Rosa? Perguntou um dos compradores. Helena manteve os olhos no padrasto. É isso que eu quero saber. Augusto fechou a pasta. Os senhores podem aguardar no escritório. Não, Helena disse. Podem ficar. Acho que essa conversa interessa a quem pretende comprar. Os homens hesitaram. Augusto fez um gesto para o advogado da família, que estava perto da porta. Leve os senhores. Helena pegou uma taça vazia da mesa e bateu com força contra o tampo. O vidro quebrou na mão dela. Todos pararam. Uma linha de sangue apareceu em sua palma. Ninguém sai, ela disse. Augusto olhou para o vidro quebrado. Você enlouqueceu. Talvez. Mas antes de decidir, eu quero saber por que você reconheceu o nome Rosa. Eu não reconheci. Reconheceu, sim. O advogado tentou intervir. Dona Helena, talvez seja melhor cuidar da mão. Ela apontou para a pasta. Abre. Não recebo ordem sua. Então recebe dos compradores. Eles vão querer saber se existe alguém capaz de contestar a venda. Um dos homens se aproximou. Existe? Augusto respondeu antes de Helena. Não. A campainha tocou. Ninguém se moveu. Tocou de novo, seguida por vozes na entrada. Cecília apareceu primeiro. Miguel veio atrás, com a camisa suja, a fotografia no bolso e a aliança fechada na mão. Augusto perdeu o sorriso. Que significa isso? Miguel entrou na sala. Boa noite para você também. Helena olhou para ele, depois para a mãe. Alguém vai me explicar? Cecília viu o sangue na mão da filha. O que aconteceu? Eu criei um problema. Miguel quase sorriu, mas parou quando percebeu o corte. Tá doendo? Menos dor que a conversa. Augusto apontou para a porta. Esse homem vai sair agora. Miguel abriu a mão e mostrou a aliança. Eu saio quando você devolver a carta da minha mãe. Um dos compradores cochichou com o outro. Augusto não olhou para o anel. Não conheço você. Conhece meu emprego antigo. Não faço ideia do que está falando. A fábrica que você comprou. A demissão. A carta interceptada. Cecília aproximou-se. Augusto, cadê os documentos levados da oficina? Ele olhou para a esposa. Você trouxe esse sujeito para dentro da nossa casa baseado no delírio de um mecânico? Jonas foi espancado. E você decidiu que fui eu. Seus homens mencionaram meu nome, Miguel disse. Meus homens? Dois covardes sem uniforme. Um falou que Augusto Bastos não tolerava chantagem. O advogado se aproximou de Augusto. Talvez devêssemos suspender. Augusto virou-se para ele. Você trabalha para mim. Trabalho para a família. Helena pegou a pasta da mesa. Augusto tentou segurar, mas ela puxou primeiro. As folhas caíram no chão. Uma página deslizou até os pés de Miguel. Ele se abaixou. No topo havia o nome de uma propriedade rural. Abaixo, uma lista de antigos responsáveis. Rosa dos Santos. Miguel levantou a folha. Você disse que não conhecia. Augusto ficou em silêncio. Helena arrancou outra página da pasta. O nome dela aparece 3 vezes. Era funcionária, Augusto respondeu. Miguel avançou. Fala de novo. Sua mãe trabalhava para o pai da Cecília. Isso não dá direito a nada. Então por que roubaram os documentos? Porque talvez alguém tenha tentado fabricar uma história para impedir uma negociação legítima. Minha mãe morreu antes dessa venda. Mas Jonas não. Cecília levou a mão à boca. A Francisca para. Augusto percebeu tarde demais. Miguel deu mais um passo, e Helena entrou entre os dois. Não encosta nele, ela disse. Sai da frente. Não, é isso que ele quer. Augusto ajeitou o paletó. Vejam só. Um desconhecido invade minha casa, acusa minha família, ameaça minha segurança e ainda recebe proteção da minha enteada. Miguel olhou para Helena. Ele está certo numa coisa. Você não me conhece. Conheço o suficiente para saber que você vendeu o que tinha para salvar um cachorro. Augusto soltou uma risada. A história do cachorro. Helena virou-se. Que foi? Nada. É comovente. Quase perfeito demais. Miguel apertou a folha. Diz logo o que está insinuando. Augusto caminhou até a mesa e serviu água como se aquela fosse uma conversa comum. Um homem aparece numa clínica frequentada pela minha enteada. Tem um cachorro com o mesmo nome do avô dela.
Vem de uma aliança ligada à família e, por coincidência, carrega uma disputa sobre terras milionárias. Helena olhou para Miguel. Ele percebeu. Você acha que eu planejei? Eu não disse isso, ela respondeu. Não precisou. E eu só quero entender. E eu também. Augusto bebeu a água. Ele entende muito bem. Miguel abriu o bolso e tirou a fotografia. Eu encontrei isso hoje. Helena pegou a imagem. Viu o avô, uma mulher jovem e um bebê. É você? Acho que sim. Cecília aproximou-se. E. Helena virou a foto e leu a frase no verso. Escolhido antes de nascer, murmurou. Augusto pousou o copo. Uma fotografia não transfere propriedade. Ninguém falou em transferência, Cecília disse. Falamos em suspender a venda. Por causa de uma joia e uma foto, por causa de Rosa, ele ficou imóvel. Cecília sustentou o olhar. Eu sei da carta que você interceptou. Você sempre soube. Não sabia do conteúdo. E continua sem saber. Então me mostra. Augusto sorriu. Não tenho nada. Helena olhou para o padrasto. Abre o cofre. Não. Abre. Você está ultrapassando todos os limites. O cofre foi do meu avô antes de ser seu. E agora está no meu escritório. Então vamos todos ao seu escritório. Um dos compradores ergueu a voz. Sem esclarecer isso, não haverá assinatura hoje. Augusto olhou para ele com desprezo. O contrato foi negociado por meses. E pode esperar um dia. Não pode. A urgência chamou a atenção de Helena. Por que não? Augusto não respondeu. Miguel ergueu a folha. Porque amanhã alguém descobre que o terreno vale mais. Todos olharam para ele. Como sabe? Helena perguntou. Jonas falou que minha mãe administrava aquelas propriedades. Ela guardava mapa, relatório de água, recibo de análise do solo. Quando eu era criança, achava que era papel sem importância. Se Augusto comprou a fábrica onde eu trabalhava e procurou a aliança, ele não está com medo de uma herança velha. Está com medo de alguma coisa atual. Cecília encarou o marido. O que existe naquela terra? Nada que diga respeito a ele. Então diz respeito a mim. Augusto fechou a pasta vazia. Existe uma negociação de exploração mineral. O comprador mais velho se levantou. Isso não foi informado. Ainda está em estudo. Você vendeu como área rural comum. O valor oferecido considera riscos. Helena olhou para os homens. Vocês sabiam? Não respondeu o mais novo. Miguel soltou uma risada curta. Pronto. Agora todo mundo descobriu que estava sendo enganado. Ambiente de família mesmo. Augusto perdeu o controle por um segundo. Cala a boca. O grito atravessou a sala. Sofia apareceu no alto da escada. Mãe? Helena levantou o rosto. Volta para o quarto, filha. A menina olhou para Miguel. Você é o dono do Bento? O silêncio mudou. Miguel suavizou a expressão. Su. Ele está vivo? Tá lutando. Sofia desceu 2 degraus. A lua também lutou. Às vezes bicho é mais forte que adulto. Augusto apontou para a babá. Leva a menina. Sofia não se moveu. Não manda em mim. Sofia Helena disse, pro quarto, por favor. A menina obedeceu, mas olhou para Miguel antes de subir. Não deixa venderem o que é do Bento. Augusto fechou os olhos, irritado. Isso virou uma farsa. Não, Helena disse. Virou uma testemunha. Ela pegou o celular. O que você está fazendo? Cecília perguntou. Gravando. Augusto avançou. Desliga. Helena ergueu o aparelho. Repete que existe exploração mineral e que os compradores não sabiam. Você não vai usar uma gravação ilegal contra mim. Eu não estou tentando ganhar processo. Estou tentando garantir que ninguém finja amanhã que essa conversa não aconteceu. Miguel olhou para os compradores. Vocês também estão ouvindo. O homem mais velho pegou o paletó. A negociação está suspensa. Augusto bloqueou a passagem. Se saírem agora, a oferta acaba. Então acaba. O comprador olhou para Miguel. Se sua família tiver qualquer direito sobre a propriedade, procure orientação antes de assinar ou entregar documentos a alguém. Ele não tem família, Augusto disse. Miguel encarou o homem. Tem o cachorro. Dá menos trabalho que vocês. Os compradores saíram. O advogado da família fechou a pasta e também deu um passo em direção à porta. Você fica, Augusto ordenou. Não enquanto existir suspeita de ocultação de informação. Tá me abandonando por causa de um mecânico, por causa da sua pressa. Ele saiu. Restaram Cecília, Helena, Miguel e Augusto. A porta se fechou. Augusto caminhou até o bar e serviu uma dose.
Parabéns, disse a Helena. Você acabou de destruir a maior negociação do grupo. Você tentou vender uma propriedade escondendo informação. Eu tentei salvar a empresa. Cecília o encarou. Salvar de quê? Ele bebeu. Das dívidas. Helena franziu a testa. Que dívidas? As que pagam os seus projetos, a cobertura, a escola da Sofia, o salário de centenas de pessoas. Não usa minha filha. Eu uso fatos. Você escondeu dívida da diretoria. Eu escondi pânico. Cecília ficou imóvel. Quanto? Augusto disse o valor por extenso. Helena segurou a borda da mesa. Era mais do que a venda dos terrenos cobriria. Como isso aconteceu? Perguntou. Expansão mal calculada. Contratos cancelados. Um parceiro que desapareceu quando o dinheiro acabou. E você colocou a empresa toda em risco sem contar. Eu mantive a empresa de pé enquanto vocês discutiam legado e responsabilidade social. Cecília deu um passo. Meu pai construiu aquilo em 40 anos. E quase perdeu tudo porque confiava em pessoas como Rosa. Miguel avançou, mas Helena o segurou pelo braço. Não. Augusto apontou o copo para ele. Sua mãe descobriu a dívida antiga do Bento. Descobriu também que ele usou o dinheiro da empresa para comprar aquelas terras. Podia ter destruído a família. Em vez disso, fez chantagem. Mentira, Cecília disse. Você era jovem. Não sabia de metade do que seu pai fazia. E você sabia? Oi, Konzatai. Miguel afastou a mão de Helena. Consertou demitindo gente, roubando carta e mandando bater em velho? Eu não mandei bater em ninguém. Então chama os homens e pergunta. Augusto sorriu. Você acha que o mundo funciona assim? Que alguém entra aqui com uma fotografia e vira dono de terra? Eu não quero sua terra. Quero dinheiro. Eu quero a carta da minha mãe. Não existe carta. Cecília abriu a bolsa e retirou a aliança. Existe uma gravação sob a camada interna. Augusto ficou atento. Ela colocou o anel sobre a mesa. O joalheiro confirmou. As iniciais originais ainda estão lá. Isso não prova nada. Prova que meu pai entregou a peça à Rosa. Ou que ela roubou. Miguel fechou os punhos. Helena entrou na frente dele de novo. Você vai parar de falar da mãe dele assim. Augusto inclinou a cabeça. Por quê? Porque ele salvou um cachorro? Isso transformou um estranho em santo? Não. Mas sua pressa transformou você em suspeito. O telefone de Miguel tocou. Era a clínica. Ele atendeu no mesmo instante. Alô? A voz da veterinária veio rápida. Miguel, o Bento teve uma piora. A pressão caiu e precisamos fazer a transfusão agora. Ele se afastou da mesa. Faz. Precisamos da sua autorização e há um novo custo. Miguel fechou os olhos. Quanto? Ela disse. Helena ouviu apenas a reação dele. Eu chego aí. Miguel, não dá para esperar você chegar. Preciso autorizar agora. Então autoriza. A administração bloqueou porque ainda existe saldo. Miguel olhou para Helena. Depois desviou. Doutora, faz o procedimento. Eu arrumo. Augusto soltou uma risada baixa. Miguel desligou. O cachorro vai morrer enquanto você brinca de herdeiro, Augusto disse. Helena pegou o cartão. Miguel segurou a mão dela. Não. Para com isso, já fez demais. Não fiz o suficiente. Você não vai pagar de novo. Augusto serviu outra dose. Orgulho é bonito quando alguém pode bancar. Miguel virou-se para ele. Quanto você quer? Helena ficou sem entender. Miguel, quanto você quer para devolver a carta e pagar o tratamento do Bento? Augusto sorriu. Finalmente uma conversa adulta. Cecília olhou para o marido. Você disse que a carta não existia. Eu disse que não estava comigo. Onde está? Augusto deixou o copo na mesa. Em segurança. Miguel sentiu Helena apertar seu braço. Não negocia com ele, ela disse. Bento não tem tempo. Eu pago. Não. Então deixa ele morrer para proteger sua dignidade? A frase saiu mais dura do que ela pretendia. Miguel a encarou. Não fala isso. Eu tô tentando ajudar. E eu tô tentando não dever minha vida inteira para uma mulher que conheci hoje. Isso não é sobre você. É sempre sobre quem paga. Helena soltou o braço. Então vende o que agora? A fotografia? A história da sua mãe? Sua parte da terra que você diz não querer? Miguel empalideceu. Ela percebeu tarde demais. Eu não quis. Quis sim. Augusto observava os dois como quem vê uma rachadura abrir no lugar certo. Eu pago a clínica, ele disse. Todas as despesas. Em troca, Miguel assina uma declaração simples.
reconhece que não possui direito sobre a propriedade e entrega a aliança. Cecília bateu a mão na mesa. Não. Ninguém perguntou a você. A aliança era do meu pai. E agora está com ele. Miguel olhou para o anel. Helena aproximou-se. Não faz isso. Bento pode morrer. Eu pago sem exigir nada. Foi o que você disse da primeira vez. E continuou dizendo, até jogar na minha cara. Ela abriu a boca, mas não encontrou resposta. Miguel virou-se para Augusto. Traz o papel. Miguel Cecília disse, sua mãe protegeu essa aliança por uma razão. Minha mãe também me deixou sem dinheiro, sem resposta e com um cachorro morrendo. Augusto fez um gesto para alguém do lado de fora. O advogado não estava mais ali, mas outro homem entrou trazendo uma pasta fina. Miguel reconheceu o rosto. Era um dos homens que aparecera na oficina. Jonas dissera que eram dois. Miguel atravessou a sala e agarrou o homem pela gola. Foi você. O homem tentou se soltar. Me larga. Cadê a caixa? Augusto ergueu a voz. Segurança. Miguel bateu o homem contra a parede. Cadê a carta da minha mãe? O sujeito olhou para Augusto. Foi o bastante. Helena pegou o celular e apontou a câmera. Continua, disse. Olha para ele de novo. Augusto avançou para arrancar o aparelho. Cecília entrou no caminho. A mão dele acertou o rosto da esposa. O som seco parou todos. Cecília não caiu. Virou o rosto devagar. Uma marca vermelha surgiu perto da boca. Augusto olhou para a própria mão, como se não reconhecesse o gesto. Helena ergueu o celular. Eu gravei. Ele tentou pegar o aparelho. Ela recuou e lançou o telefone para Miguel. Miguel soltou o homem e segurou o celular. Manda para você mesma, Helena gritou. Augusto avançou, mas Cecília derrubou a pasta sobre a mesa. As folhas se espalharam. Miguel viu um envelope amarelado entre elas. O homem da oficina correu para pegá-lo. Helena foi mais rápida. Ela segurou o envelope com a mão ferida e manchou o papel de sangue. É isso? Miguel reconheceu a letra. Rosa dos Santos. O nome estava escrito no canto. Medá. Augusto agarrou o braço de Helena. Solta! Cecília gritou. Miguel puxou Augusto para trás. O envelope rasgou no meio. Uma folha caiu. Outra deslizou para debaixo da mesa. Helena ficou com uma parte. Augusto, com outra. Por um segundo, ninguém respirou. Então Augusto lançou o pedaço dele na chama de uma vela acesa sobre o aparador. Cecília correu, mas o papel pegou fogo. Miguel derrubou a vela no chão e pisou sobre a folha. Restou apenas uma borda preta, algumas palavras e metade de uma assinatura. Helena abriu a parte que segurava. Aqui diz que Bento Moreira confiava a Rosa a guarda da propriedade até que... O restante estava rasgado. Augusto olhou para o homem da oficina. Pega a aliança. O sujeito avançou. Miguel guardou o anel no bolso. O homem tentou segurá-lo, mas Helena empurrou uma cadeira no caminho. Cecília abriu a porta principal. Saiam da minha casa, gritou. Augusto riu. Sua casa? O banco leva essa casa em 2 meses, se a venda não acontecer. Cecília olhou para ele. Então leva. O marido ficou imóvel. Ela apontou para a porta. Eu prefiro perder as paredes a continuar casada com você dentro delas. Augusto estreitou os olhos. Você não sabe viver sem o meu dinheiro. Eu vivi antes de você. Viveu sob o dinheiro do seu pai. Cecília tocou a marca no rosto. Então talvez esteja na hora de descobrir. Helena pegou a folha que deslizara para debaixo da mesa. Era uma cópia de transferência bancária antiga, com o nome de Rosa e o de Bento Moreira. Isso prova alguma coisa? Perguntou. Miguel pegou o papel. Prova que minha mãe recebeu dinheiro. Augusto sorriu. Pagamento por silêncio. Cecília arrancou o documento da mão dele. Ou dinheiro para comprar a propriedade. Não importa, Augusto disse. A carta foi destruída. Não toda Helena respondeu. Ela mostrou a parte que segurava. E o celular gravou você mandando seu homem pegar a aliança. O rosto de Augusto se fechou. Você não vai sair daqui com esse telefone. Miguel verificou a tela. Já enviei o vídeo. Para quem? Para a clínica. Helena olhou para ele. Para a clínica? Era o primeiro contato aberto. Agora uma veterinária tem seu melhor momento da noite. Augusto avançou, mas sirenes soaram na rua. Todos pararam. Jonas apareceu na porta, acompanhado por 2 policiais. Eu disse que não dava tempo, falou. Miguel olhou para ele. Você devia estar no hospital. E perder o jantar? Um dos policiais entrou.
Recebemos denúncia de agressão e invasão na oficina. Quem é Augusto Bastos? Augusto ajeitou o paletó. Meu advogado vai esclarecer. O homem que estivera na oficina tentou sair pelos fundos. O outro policial bloqueou. Jonas apontou. Foi ele. O sujeito olhou para Augusto. O senhor disse que não ia dar problema. Helena fechou os olhos por um instante. Augusto não respondeu. O policial pediu que todos permanecessem no local. Não vou discutir assunto familiar na frente de funcionário público, Augusto disse. Jonas soltou uma risada. Quando bate em mecânico vira assunto público, doutor. O celular de Miguel tocou de novo. A clínica. Ele atendeu. Senhor Miguel, precisamos decidir agora. Ele olhou para Helena. Ela não disse nada. Apenas pegou o próprio cartão e colocou na mão dele. Dessa vez Miguel não devolveu. Autoriza falou ao telefone. O pagamento vai ser feito. Augusto observou. Aí está. No fim, você vendeu do mesmo jeito. Miguel desligou. Não vendi. Ele segurou o cartão de Helena e a aliança na mesma mão. Pedi ajuda. Helena sustentou o olhar. Havia sangue seco na palma dela e um corte aberto que ainda precisava ser cuidado. Demorou, disse. Não acostuma. Nem pensei. O policial pediu que Miguel mostrasse os documentos encontrados. Enquanto ele explicava o que acontecera na oficina, Augusto permaneceu perto do aparador, calado. Cecília não olhava para o marido. Helena mantinha a metade da carta protegida dentro de uma pasta transparente. Aquela noite não terminou com prisão, confissão ou vitória. O homem da oficina foi levado para prestar depoimento. Augusto permaneceu livre, alegando que jamais ordenara a agressão. A polícia recolheu a pasta, o pedaço queimado da carta e a gravação. A venda foi suspensa pelos compradores, mas as dívidas continuavam. A empresa ainda podia cair. A propriedade ainda podia ser tomada por credores. E nenhum papel encontrado dizia, de forma completa, que Miguel era dono de coisa alguma. Perto da meia-noite, Miguel e Helena chegaram à clínica. A veterinária veio encontrar. Luz no corredor. A transfusão começou. Ele respondeu melhor do que a gente esperava. Miguel se apoiou na parede. Posso ver? Daqui a pouco. Helena entregou o cartão à recepcionista. Miguel ficou ao lado. Eu vou devolver, disse. Oi, Zay. Não fala como se conhecesse meu caráter. Eu conheço seu orgulho. Deve cobrar juros. Ele olhou para a mão ferida. Isso precisa de ponto. Não precisa. Tá aberta. Já tive cortes piores. Eu também. Nem por isso são bons. Ela sentou no banco. Minha mãe vai ficar na casa da Sofia hoje. E Augusto. Foi para um hotel. Você acredita que ele mandou bater no Jonas? Helena olhou para a porta da internação. Acredito que ele criou um mundo onde alguém achou que fazer isso agradaria a ele. Isso é um jeito elegante de não responder. Tô aprendendo com a minha família. Miguel sentou ao lado, deixando um espaço entre os dois. Eu não planejei encontrar você. Oisai. Não sabia que Bento tinha ligação com seu avô. Oisai. E não usei o cachorro. Helena passou o polegar perto do curativo improvisado. Oisai. Então fala outra coisa. Ela olhou para ele. Oiarai. Miguel esperou. Só isso? Você quer discurso? Não. Só não tô acostumado com gente rica pedindo desculpas sem contratar alguém para escrever. Helena quase sorriu. Eu errei quando joguei o dinheiro na sua cara. E errei quando deixei Augusto plantar dúvida. A dúvida já estava lá. Mesmo assim, ele tirou a fotografia do bolso. Sua mãe disse que você passou a vida pagando por decisões dos outros. Minha mãe fala bonito quando quer esconder o que fez. Ela também trouxe a aliança de volta. Depois de procurar por 9 anos, você acha que ela sabia da terra? Acho que sabia uma parte. Minha mãe sempre guarda uma parte de tudo. Miguel passou o dedo sobre o bebê na fotografia. O seu avô? Morreu quando eu tinha 12 anos. Lembro que ele sumia das festas para alimentar os cachorros da fazenda. Minha avó dizia que era falta de educação. Ele respondia que cachorro não perguntava quanto valia o sobrenome de ninguém. Miguel abaixou a foto. Minha mãe falava parecido. Talvez tenha aprendido com ele. Ou ele com ela. A veterinária apareceu. Podem entrar por alguns minutos. Miguel levantou primeiro. Depois parou. Você quer ir? Helena ficou surpresa. É seu cachorro. Você pagou metade dele a essa altura. Não fala assim. Tô tentando agradecer sem parecer agradecido. Tá indo mal. Então vem. Bento estava imóvel, mas abriu os olhos quando Miguel se aproximou.
O rabo não se mexeu. Apenas o focinho buscou o cheiro da mão do dono. Miguel se abaixou. Olha quem voltou para aumentar minha dívida. Helena ficou do outro lado da baia. Oi, Bento. O cachorro moveu os olhos para ela. Sua xará Mirim mandou você lutar, Helena disse. E ela é mandona. Melhor obedecer. Miguel olhou para ela. Xará? Sofia acha que o nome Bento pertence ao bisavô, à terra e agora ao cachorro. Criança organiza o mundo melhor que adulto. Bento levantou a pata a alguns centímetros. Helena colocou a mão por baixo, com cuidado para não tocar nos fios. O cachorro deixou a pata sobre a palma ferida dela. Miguel viu o sangue seco, o curativo e o pelo caramelo encostados. Ele gostou de você. Ele tá sedado. Mesmo sedado, tem mais critério que eu. Ela levantou os olhos. Isso foi uma piada? Não espalha. A veterinária pediu que saíssem. No corredor, Cecília esperava. A marca no rosto estava mais forte. Ela tinha trocado de roupa e prendido o cabelo de qualquer jeito. Pela primeira vez, parecia cansada o bastante para ser vista. A polícia liberou vocês? Helena perguntou. Por enquanto. Augusto apresentou outra versão. Miguel cruzou os braços. Claro. Cecília entregou a ele um envelope novo. Ok. Uma cópia de uma página do diário do meu pai. Você tinha isso em casa? Tinha no cofre do apartamento antigo. Helena olhou para a mãe. E só trouxe agora? Eu não sabia o que significava. Miguel abriu. A letra era a mesma da fotografia. Rosa recusou a casa. Disse que terra comprada com culpa nunca vira lar. Entreguei a aliança e pedi que guardasse até o menino crescer. Se Cecília tiver coragem, vai entender. Miguel leu 2 vezes. Que culpa? Cecília sentou. Meu pai causou a morte do seu pai. O corredor pareceu perder o som. Meu pai morreu antes de eu nascer, Miguel disse. Num acidente na propriedade. Minha mãe dizia que ele caiu de um caminhão. Caiu porque os freios falharam. Meu pai sabia que o veículo tinha problema. Mandou usar mesmo assim porque uma entrega estava atrasada. Miguel amassou a folha. E comprou uma terra para pagar. Tentou garantir que Rosa e você nunca dependessem da família. Minha mãe recusou a casa. Recusou tudo no começo. Depois aceitou administrar as terras, mas não queria que parecesse indenização. Então me deu o nome do homem para o cachorro? Cecília baixou os olhos. Talvez porque ainda o amasse, talvez porque ainda o odiasse. Helena sentou ao lado da mãe. E a frase da fotografia? Escolhido antes de nascer? Cecília demorou a responder. Meu pai prometeu reconhecer Miguel como herdeiro de uma parte da propriedade. Herdeiro? Miguel repetiu. Ele não era meu parente. Não precisava ser. E você deixou Augusto apagar isso. Eu não sabia que você existia até anos depois. Mas quando soube, não me procurou. Procurei a aliança. Não a mim. Cecília recebeu a frase sem se defender. Miguel guardou o diário. Onde tá Jonas? Foi atendido. Tá esperando notícias na delegacia. Eu vou buscar. Helena levantou. Você não dormiu. Nem o Bento. Ele tá internado. Você não precisa ficar acordado para provar que ama. Miguel a encarou. Não é prova. Então fica meia hora, come alguma coisa. Você sempre manda assim? Só quando tô certa. Cecília observou os dois. Depois levantou. Helena, preciso falar com você em particular. Miguel deu um passo para sair. Pode falar na minha frente, Helena disse. É sobre Sofia. Helena mudou de expressão. O que tem ela? Cecília apertou a bolsa. Augusto pediu que o motorista buscasse a menina na escola amanhã. Por quê? Disse que queria passar o dia com ela. Ele nunca faz isso. Oisai. Miguel percebeu antes de Helena. Ele quer usar a criança. Cecília assentiu. Enquanto a gente estava na delegacia, ouvi Augusto dizer ao telefone que Helena mudaria de ideia quando lembrasse o que podia perder. Helena pegou o celular. Vou ligar para a escola agora. A essa hora ninguém atende, Cecília disse. Então mando mensagem para a diretora, para a professora, para a portaria, para todo mundo. Miguel olhou para ela. Sofia está na sua casa? Como a babá? Não por muito tempo. Helena ligou. A babá não atendeu. Ligou de novo. Nada. O rosto dela perdeu a cor. Ela sempre atende. Cecília pegou o próprio telefone. Vou ligar para o porteiro. Antes que completasse a chamada, uma mensagem chegou ao celular de Helena. Era uma foto. Sofia aparecia dormindo no banco traseiro de um carro. Abaixo uma frase. Assine a autorização da venda amanhã cedo
ou sua filha vai descobrir de quem o avô dela tentou esconder Miguel. Helena mostrou a tela. Miguel leu. Quem mandou? Número desconhecido. Cecília levou a mão ao rosto. Augusto. Helena já caminhava para a saída. Eu vou atrás dele. Miguel segurou seu braço. Não sozinha. É minha filha. Por isso mesmo. Você não sabe onde ele foi. Cecília abriu o aplicativo de localização do celular. Oisai. Helena olhou para a mãe. Como? O carro está no meu nome. O ponto se movia em direção à antiga propriedade da família, fora da cidade. Miguel pegou a chave da caminhonete de Jonas. Vamos. Cecília tentou acompanhar. Luz. Você fica, Helena disse. Eu sou mãe também. Então cuida do Bento. Cecília abriu a boca. Mãe, por favor. Ela parou. Helena e Miguel saíram da clínica sob a chuva, entraram na caminhonete e seguiram o ponto no mapa. Durante os primeiros quilômetros, nenhum dos dois falou. Depois Miguel perguntou. Sofia chama Augusto de avô? Chamava. Ele gosta dela? Do jeito dele. Isso não é resposta. É a única que eu tenho. Miguel apertou o volante. Ele não vai machucar a menina. Como sabe? Porque quer controlar você, não destruir o controle. Isso devia me acalmar? Não. Só devia impedir você de fazer alguma coisa desesperada quando encontrar ele. Helena olhou pela janela. Você vendeu uma aliança por um cachorro e tá me pedindo calma. Eu não ameacei ninguém. Invadiu uma oficina. A janela estava aberta. Bateu num homem na minha casa. Ele bateu no Jonas. Viu? Desesperado. Miguel ficou em silêncio. Eu tenho medo de chegar tarde, Helena disse. Eu também. A resposta saiu baixa. Ela olhou para ele. Pelo Bento? Por tudo. O celular de Helena tocou. Augusto. Ela colocou no viva voz. Cadê minha filha? Segura, ele respondeu. Mais segura do que esteve naquela casa cheia de policiais. Trate-la de volta. Amanhã, às 9, você assina a autorização. Depois conversamos. A venda foi suspensa. Os compradores voltam quando o preço baixar. Você enlouqueceu. Eu tô salvando o futuro da Sofia. Helena fechou a mão. Usando ela como ameaça? Não é ameaça. É uma pausa para você pensar. Miguel se inclinou. Augusto, olha pelo retrovisor. Houve silêncio. Você tá com ela. Tô. Então talvez devesse contar a Helena por que sua mãe colocou o nome Bento no cachorro. Miguel apertou o volante. Eu já sei do acidente. Augusto riu. Não sabe da segunda parte. Que segunda parte? Pergunta para Cecília quem dirigia o caminhão antes dos freios falharem. A ligação terminou. Helena olhou para Miguel. O que ele quis dizer? Miguel não respondeu. O celular dela tocou de novo. Dessa vez era Cecília. Helena atendeu no viva voz. Mãe, quem dirigia o caminhão? Cecília ficou em silêncio. Responde. Eu. Miguel reduziu a velocidade. Você dirigia o caminhão que matou meu pai? Eu tinha 17 anos. Peguei o veículo sem autorização. Queria sair da fazenda. Seu pai tentou me impedir porque sabia do problema nos freios. Eu perdi o controle. Ele tomou o volante e jogou o caminhão contra uma barreira para não atingir trabalhadores na estrada. Miguel parou no acostamento. A chuva batia forte no teto. Meu pai morreu salvando você. Sim. E seu pai assumiu a culpa. Sim. Minha mãe sabia? Sabia. Por isso recusou a casa. Ela não queria nada vindo de mim. Miguel desligou a chamada. Helena ficou imóvel. Miguel. Não fala. Eu não sabia. Eu disse para não falar. Ele saiu da caminhonete e caminhou alguns passos sob a chuva. Helena esperou. Depois desceu também. A gente precisa buscar Sofia. Miguel virou-se. Sua família destruiu a minha antes de eu nascer. Eu não vou defender isso. Sua mãe ficou viva porque meu pai morreu. Oisai. Não. Você acabou de saber. Eu passei a vida sem pai. Minha mãe passou a vida escondendo a culpa de uma família rica. E agora sua filha está num carro com o homem que roubou a carta dela. Helena não se aproximou. Você pode me odiar depois. Eu não te odeio. A resposta pareceu irritar-lo ainda mais. Seria mais fácil se odiasse. Eu não escolhi o que fizeram. Nemu. Então não deixa Augusto escolher o que a gente faz agora. Miguel passou a mão pelo rosto molhado. Ela estendeu a chave. Você dirige ou eu dirijo? Ele pegou. Eu dirijo. Voltaram à estrada. O ponto no mapa parou na antiga fazenda. Quando chegaram, o portão estava aberto.
A casa principal permanecia escura, exceto por uma luz na varanda. Augusto esperava perto da porta. Sofia estava sentada numa cadeira enrolada num casaco. Parecia assustada, mas ilesa. Helena saltou antes que a caminhonete parasse por completo. Sofia. A menina correu. Augusto segurou o braço dela. Miguel avançou, mas Helena ergueu a mão. Solta, minha filha. Você trouxe ele. Solta. Augusto inclinou-se para Sofia. Vai com sua mãe. A menina correu e se jogou nos braços de Helena. Ele disse que você tinha uma reunião. Eu sei, tá tudo bem. Não tá. Vai ficar. Miguel parou diante de Augusto. Cadê o outro pedaço da carta? Queimou. Mentira. Você me acusa demais para alguém que precisa de mim. Eu não preciso de você. Precisa saber por que Rosa nunca entregou a aliança. Miguel ficou imóvel. Augusto tirou um envelope do bolso. Ela escreveu outra carta. Helena segurou Sofia contra o corpo. Você disse que não tinha nada. Eu disse muitas coisas hoje. Entrega, Miguel falou. Primeiro você assina. Ele mostrou uma folha. Renuncia a qualquer reclamação sobre a propriedade. Em troca, recebe dinheiro suficiente para o tratamento do cachorro, uma casa e estabilidade pelo resto da vida. Miguel pegou a folha. Helena observou o rosto dele. Não faz isso. Augusto sorriu. O cachorro ainda pode morrer. Miguel rasgou o documento ao meio. Depois rasgou de novo. Você escolheu a ameaça errada. O sorriso de Augusto desapareceu. Então nunca vai saber o que sua mãe escondeu. Sofia, ainda abraçada à mãe, apontou para o envelope. Tá escrito Helena. Todos olharam. No canto inferior, quase coberto pelo dedo de Augusto, havia um nome. Helena. Augusto guardou o envelope depressa. Miguel avançou. A carta não é para mim. Helena soltou Sofia e a colocou atrás de si. É para mim. Não muda nada, Augusto disse. Muda tudo. Você não pode negociar uma carta que não é sua. Ele riu. Desde quando isso impediu alguém nesta família, Helena caminhou até ele. Me dá. Assina a venda amanhã. Não. Então a empresa cai. Deixa cair. Sua mãe perde tudo. Ela já escolheu. Sofia perde a casa. Helena olhou para a filha. Casa é onde ninguém usa você como preço. Augusto apertou o envelope. Você não sabe administrar perda. Aprendi com você. Miguel percebeu o movimento antes dos outros. Augusto levou a mão ao bolso do paletó. Não tirou arma. Tirou um isqueiro. Helena avançou. Ele acendeu. Miguel bateu no braço dele. O isqueiro caiu no chão. Sofia gritou. Augusto empurrou Miguel contra a coluna da varanda. Helena tentou pegar o envelope. O padrasto segurou seu cabelo e a puxou para trás. Mãe, Sofia gritou. Miguel acertou o ombro de Augusto e o derrubou. O envelope escapou, deslizou pelo chão molhado e parou perto da borda da varanda. Helena correu. Augusto agarrou seu tornozelo. Ela caiu de joelhos. Miguel puxou Augusto para longe, mas ele segurou a camisa de Miguel e os dois rolaram pelos degraus. Sofia correu até o envelope. Não, Helena gritou. A menina parou. Uma rajada de vento empurrou o papel para fora da varanda. O envelope caiu numa poça. Helena se soltou, desceu e o pegou antes que a água o levasse. O papel estava molhado, mas fechado. Miguel manteve Augusto no chão. Acabou. Augusto riu, com o rosto contra a lama. Não, agora começa. Faróis surgiram na estrada. Cecília desceu de um carro com Jonas e os mesmos policiais. Augusto parou de rir. Cecília caminhou até ele. Você levou minha neta. Eu trouxe Sofia para a propriedade da família. Sem autorização. Isso a de lá. Não mais. Ele levantou o rosto. Você não pode apagar 20 anos. Posso parar o próximo minuto. Os policiais o levantaram. Augusto olhou para Helena. Abre a carta. Descobre por que sua mãe nunca contou que Miguel existia. Helena segurou o envelope molhado. Eu vou descobrir sem você. Ele foi levado até a viatura. Antes de entrar, olhou para Cecília. Quando a empresa cair, eles vão culpar você. Cecília aproximou-se. Talvez. Mas pela primeira vez, a culpa vai ter meu nome certo. A viatura partiu. Sofia correu para os braços da avó. Jonas se aproximou de Miguel. Você tá inteiro? Mais ou menos. É o máximo que a gente consegue nessa família. Miguel olhou para a carta. Abre, disse a Helena. Ela rasgou a borda com cuidado. Dentro havia 3 folhas.
A tinta estava antiga, mas legível. Helena começou a ler em voz alta. Minha querida Helena, se esta carta chegou até você, significa que sua mãe não teve coragem, ou que Augusto teve coragem demais. Cecília fechou os olhos. Helena continuou. Você era criança quando seu avô decidiu deixar parte das terras sob a guarda de Rosa. Ele não fez isso apenas pela culpa do acidente. Fez porque descobriu que Augusto já desviava dinheiro da empresa e usava o nome de Cecília para esconder. Jonas soltou o ar. Miguel olhou para Cecília. Ela sabia? Helena leu a linha seguinte. Rosa descobriu tudo. Poderia ter denunciado, mas Augusto ameaçou revelar que Cecília dirigia o caminhão e fazer parecer que ela causara a morte de propósito. Rosa escolheu o silêncio para proteger a mulher responsável pela morte do marido. Cecília levou a mão ao peito. Ela me protegeu. Miguel ficou imóvel. Helena continuou, a voz falhando apenas uma vez. Rosa não aceitou a propriedade para si. Pediu que fosse reservada para Miguel, mas com uma condição. Ele só deveria receber quando provasse que não se tornaria um homem capaz de vender uma vida por dinheiro. Miguel olhou para a aliança no próprio dedo vazio. Que condição é essa? Helena baixou os olhos para a última página. A aliança seria o sinal. Bento dizia que, no dia em que Miguel abrisse mão dela para salvar alguém sem esperar recompensa, a terra deixaria de ser uma indenização e se tornaria uma herança. Ninguém falou. A chuva bateu no telhado da varanda. Miguel puxou a aliança do bolso. Minha mãe sabia que eu ia vender? Jonas se aproximou. Ela sabia como te criou. Helena leu a última linha. E você, Helena, deverá ser a pessoa a testemunhar a escolha dele, porque só alguém que cresceu cercada por riqueza entenderá o valor de um homem que vende ouro para não vender a própria consciência. Miguel olhou para ela. Cecília começou a chorar sem esconder. Sofia não entendeu tudo, mas segurou a mão da avó. Helena dobrou a carta. Foi por isso que minha mãe se desesperou quando ouviu o nome Bento. Jonas balançou a cabeça. Não só por isso. Todos olharam para ele. Rosa não deu esse nome ao cachorro por causa de Bento Moreira. Miguel franziu a testa. Então por quê? Jonas apontou para a carta. Porque Bento era o nome que ela escolheu para o filho antes de mudar de ideia. Hã? Tchá! Não. Jonas olhou para Cecília. Para o primeiro filho que Rosa teve com Augusto. O silêncio veio como um golpe. Helena deixou a carta escapar de suas mãos. Cecília ficou sem cor. Miguel encarou Jonas. Tá dizendo que Augusto era meu pai? Jonas balançou a cabeça. Não, Miguel. Ele olhou para Helena. Tô dizendo que Augusto teve outro filho com Rosa antes de conhecer Cecília. Na mesma hora, o celular de Helena tocou. Era uma mensagem enviada do número de Augusto. Havia uma fotografia antiga de um bebê diferente nos braços de Rosa. E uma frase. Perguntem a Jonas onde ele enterrou Bento. A fotografia ficou acesa na tela por alguns segundos antes que o aparelho escurecesse. Ninguém se mexeu. Helena foi a primeira a pegar o celular de novo. Ampliou a imagem com os dedos. Rosa aparecia mais jovem do que na fotografia com Miguel. Tinha o cabelo solto, os olhos cansados e um bebê embrulhado numa manta azul. No canto, quase fora do enquadramento, surgia metade do rosto de Augusto. Miguel olhou para Jonas. Onde você enterrou Bento? Jonas passou a mão pelo queixo. Eu não enterrei criança nenhuma. Então fala logo. O bebê morreu 2 dias depois de nascer. Cecília se apoiou na cadeira da varanda. Augusto teve um filho com Rosa? Jonas respondeu. Antes de conhecer você. E meu pai sabia? Descobriu tarde. Helena apertou o celular. Por que Augusto mandou essa mensagem agora? Jonas olhou para a estrada por onde a viatura havia desaparecido. Porque ele quer que vocês desconfiem de mim. E a gente devia, Miguel perguntou. Devia desconfiar de todo mundo que ficou calado por 20 anos. A resposta não agradou, mas era honesta. Sofia puxou a manga da mãe. Eu quero ir para casa. Helena se abaixou e segurou o rosto da filha. A gente vai. O Bento vai ficar sozinho? Miguel respondeu antes dela. Sua avó ficou cuidando dele. Quer dizer, devia ter ficado. Cecília olhou para a neta. Eu trouxe a equipe da clínica até aqui por telefone. O Bento está estável. Ela está bem? Ainda não, mas está lutando. Sofia assentiu como se aquilo fosse um contrato. Então eu também tô. Helena abraçou a filha. Depois olhou para Miguel. A carta muda tudo. Muda uma parte.
Prova a intenção do meu avô. E fala de um bebê que ninguém mencionou até agora. Jonas aproximou-se. Rosa chamou aquele menino de Bento porque acreditava que seu avô salvaria os dois de Augusto. E salvou? Miguel perguntou. Jonas baixou os olhos. Não o bebê. Miguel guardou a aliança no bolso. Eu quero ver onde ele foi enterrado. Agora, agora. Helena levantou. Sofia precisa descansar. Vai com ela. Não vou deixar você sozinho nisso. Não é problema seu. Ela olhou para a carta molhada nas mãos. Meu nome está aqui. Minha família está aqui. Minha mãe está aqui. Virou problema meu antes de eu nascer. Cecília passou o braço pelos ombros de Sofia. Eu levo a menina. Helena hesitou. Sofia apertou a mão da avó. Vai, mãe. Tem certeza? Você sempre fala que verdade não pode ficar sozinha. Helena ficou surpresa. Eu falo isso? Não. Mas devia. Miguel soltou um som que quase era riso. Cecília conduziu Sofia até o carro. Antes de entrar, voltou-se para Jonas. O túmulo existe? Existe uma lápide pequena perto da capela antiga. Meu pai mandou fazer? Rosa mandou. Cecília fechou os olhos por um momento. Eu nunca vi. Augusto fez questão. Ela entrou no carro com a neta e partiu. Jonas seguiu a pé pela lateral da casa. Miguel e Helena foram atrás. A chuva diminuíra, mas o chão estava escuro e mole. A antiga capela ficava além de um pomar abandonado, perto de um muro coberto por raízes. Miguel caminhava sem olhar para Helena. Você não precisa ficar do meu lado o tempo inteiro, disse. Eu não tô do seu lado. Ele olhou de canto. Não? Tô tentando ficar do lado da verdade. É mais difícil. Frase bonita. Foi a única que eu tinha. Jonas parou diante de uma pequena clareira. Havia 3 lápides antigas. 2 tinham nomes da família Moreira. A terceira era menor, quase escondida sob folhas molhadas. Miguel se agachou e limpou a pedra com a mão. Bento dos Santos. Viveu por 2 dias. Nenhum sobrenome Bastos. Por que dos Santos? Helena perguntou. Rosa não queria o nome de Augusto perto do filho Jonas, respondeu. Miguel passou os dedos sobre as letras. Você conheceu o bebê? Peguei ele no colo uma vez. E depois? Depois ajudei Rosa a enterrar. Sozinho? Como seu avô? Miguel levantou o rosto. Bento Moreira. Sim. É Augusto? Jonas cuspiu no chão, longe da lápide. Augusto apareceu quando tudo já tinha acabado. Disse que não podia ter o nome ligado àquilo porque estava prestes a noivar com uma mulher importante. Helena ficou imóvel. Minha mãe. Sua mãe não sabia. Isso não melhora. Não. Mas muda de quem é a culpa. Miguel se levantou. Por que a criança morreu? Jonas demorou. Nasceu fraca. Rosa precisava de médico. Augusto prometeu mandar um carro. O carro não veio. Helena levou a mão à boca. Ele deixou o próprio filho morrer? Ele achou que havia tempo. E tinha medo de alguém ver Rosa chegando ao hospital com um bebê. Miguel fechou os punhos. E depois ele casou com Cecília. Meses depois. Meu avô sabia de tudo. Soube quando encontrou Rosa aqui, enterrando o menino. Helena olhou para a lápide. Então meu avô deu a aliança por culpa de 2 mortes. E por medo de uma terceira, Jonas disse. Miguel virou-se. A de quem? Da Rosa. Jonas sentou numa pedra baixa. Augusto passou a ameaçar ela, primeiro com dinheiro, depois com seu nome Miguel. Dizia que podia fazer você desaparecer do mesmo jeito que o bebê desapareceu da história. Eu ainda nem tinha nascido quando o bebê morreu. Não, você nasceu anos depois, de outro homem. Meu pai. Antônio. Miguel assentiu. O homem que morreu no caminhão. Rosa tentou reconstruir a vida com ele. Augusto não suportou, não porque amava sua mãe, porque não admitia perder o controle. Helena segurou a carta contra o peito. Então o acidente pode não ter sido acidente. Jonas olhou para ela. A falha nos freios existia. Isso é verdade. Mas quem mandou o caminhão sair foi Augusto, não Bento Moreira. Miguel ficou imóvel. Cecília disse que foi o pai dela, porque foi isso que Bento assumiu, para proteger a filha, e porque se culpava por não ter impedido Augusto antes. A chuva parou por completo. Helena releu a primeira página. A carta diz que Augusto desviava dinheiro. Rosa descobriu. Meu avô tentou protegê-la. Isso tudo aconteceu antes da morte do pai de Miguel. Sim. Então a camada mais funda não é a terra. Jonas balançou a cabeça. Nunca foi. Miguel olhou para a lápide. Era o silêncio.
Era o modo como Augusto fazia todo mundo carregar a culpa no lugar dele. Helena guardou a carta. A gente precisa falar com minha mãe. Sua mãe vai negar, Jonas disse. Ela já não tá negando. Não essa parte. Que parte? Jonas olhou para Miguel. Cecília sabia que Augusto tinha um filho com Rosa. Helena ficou sem ar. Você disse que ela não sabia. Eu disse que ela não sabia antes do casamento. E depois? Descobriu na lua de mel. Miguel deu um passo na direção dele. E ficou com ele. Ficou. Helena balançou a cabeça. Não. Pergunta. Ela não faria isso. Fez. Por quê? Jonas respondeu sem dureza. Porque Augusto mostrou uma carta falsa. Nela, Rosa dizia que o bebê era de outro homem e que estava tentando arrancar dinheiro dele. Minha mãe acreditou? Quis acreditar. Igual acreditou depois que Rosa tentava extorquir a família. Helena andou alguns passos para longe. Miguel não a seguiu. Sabia que certas distâncias precisavam existir antes de qualquer aproximação. Isso é o que ele quis dizer na mensagem. Ela falou, que minha mãe sabia mais do que contou. Jonas respondeu, e você guardou isso. Rosa me pediu para guardar até aparecer alguém capaz de quebrar o ciclo sem destruir Sofia. Helena virou-se. Sofia nem existia. Rosa falava de você. Então por que disse Sofia? Jonas percebeu o erro. Miguel também. Porque a promessa mudou depois. Miguel disse. Jonas fechou a boca. Depois de quê? Helena perguntou. Ele passou as mãos pelo rosto. Depois que Rosa morreu. Quem falou com você depois? Jonas não respondeu. Miguel aproximou-se. Augusto? Não. Cecília? Jonas olhou para Helena. Sei o pai. Helena deu um passo para trás. Meu pai morreu quando eu era pequena. Seu pai biológico. Ela ficou imóvel. Augusto não é meu pai biológico. Não. A palavra caiu devagar. Miguel olhou de Helena para Jonas. Quem é? Antônio. O rosto de Helena perdeu a cor. O pai do Miguel? Jonas assentiu. Ninguém falou. O som mais próximo era a água caindo das folhas. Miguel foi o primeiro a reagir. Não. Antônio teve um relacionamento com Cecília antes de Rosa. Jonas explicou. Curto. Escondido. Cecília engravidou. Bento Moreira queria evitar escândalo. Augusto aceitou casar com ela e registrar a criança como parte da família. Eu sou filha do pai dele, Helena disse. Sim. Miguel se afastou como se precisasse de espaço para respirar. Helena levou a mão à própria boca. Então nós? Não, Jonas disse depressa. Não são irmãos. Miguel voltou-se. Você acabou de dizer que somos filhos do mesmo homem. Miguel, Antônio não era seu pai biológico. O silêncio se partiu outra vez. Miguel agarrou Jonas pela camisa. Para de jogar pedaço de verdade. Me solta. Fala inteiro. Jonas segurou os pulsos dele. Rosa já estava grávida quando conheceu Antônio. Ele decidiu criar você como filho. Deu o nome. Ficou com ela. Morreu protegendo Cecília porque acreditava que Helena era filha dele. Miguel soltou Jonas. Então quem é meu pai? Jonas olhou para a lápide pequena. Bento Moreira. Helena fechou os olhos. Miguel ficou parado, sem reação. O avô de la murmurou. Seu pai Jonas corrigiu. Miguel sentou no chão molhado. Tudo o que ouvira naquela noite parecia impossível de guardar dentro do mesmo corpo. Minha mãe teve um filho com Augusto, falou. Depois teve um filho com Bento Moreira. Sim. Sim. E Antônio me criou. Até morrer. Helena aproximou-se devagar. Miguel. Ele levantou a mão. Não. Ela parou. Jonas tirou do bolso uma pequena chave. Rosa deixou outra caixa. Miguel riu sem humor. Claro que deixou. Esta não ficou na oficina. Onde? Jonas apontou para a capela. Debaixo do altar. Miguel levantou. Dentro da capela, o cheiro de madeira velha e umidade era forte. O altar estava coberto por um pano escuro. Jonas ajoelhou-se, levantou uma tábua solta e tirou uma caixa de metal menor. Abriu com a chave. Havia cartas, fotografias e uma gravação antiga num pequeno aparelho. Isso funciona? Helena perguntou. Funciona. Jonas apertou o botão. A voz de Rosa encheu a capela. Era baixa, cansada e firme. Miguel reconheceu no primeiro segundo. Se você está ouvindo isso, meu filho, é porque eu não tive coragem de contar olhando nos seus olhos. Miguel fechou as pálpebras. Bento Moreira foi seu pai. Ele me amou do jeito errado no começo, escondendo, prometendo, tentando comprar tempo. Depois tentou fazer certo. Quando soube de você,
Quis assumir tudo. Eu não deixei. Eu tinha enterrado um filho de Augusto. Tinha visto Antônio morrer. Eu não confiava mais em homem poderoso prometendo proteção. Helena segurou a mão de Miguel. Dessa vez, ele não afastou. A gravação continuou. Antônio soube que você não era filho dele. Ficou mesmo assim. Foi o homem que escolheu ser seu pai, e ninguém tira isso dele. Bento foi o homem que quis reparar uma vida inteira de omissão. Os dois fizeram parte de você. Não deixe ninguém usar sangue para diminuir amor. Miguel apertou os dedos de Helena. Sobre a terra, eu pedi uma condição porque tinha medo de você crescer acreditando que dinheiro conserta abandono. A aliança foi dada por Bento. Eu coloquei outra gravação por cima quando você se casou, porque queria que ela fosse sua escolha, não seu destino. Se um dia você abrisse mão dela para salvar uma vida, eu saberia que criei um homem melhor do que os homens que me feriram. A voz de Rosa falhou por um instante. Helena, se você estiver ouvindo, sua mãe carrega uma culpa que não é toda dela. Cecília errou quando escolheu acreditar em Augusto, mas também foi presa por medo. Não salve ela das consequências. Só não deixe que Augusto escreva sozinho quem ela foi. Cecília não estava ali, mas Helena chorou por ela. A gravação seguiu. O primeiro Bento morreu porque Augusto escolheu a própria imagem. Antônio morreu porque Augusto escolheu uma entrega. Eu passei anos em silêncio porque escolhi proteger Miguel. Todo mundo achou que estava protegendo alguém. No fim, a gente só protegeu Augusto. A fita fez um ruído. Quebrem isso. Depois silêncio. Miguel ficou olhando para o aparelho. Jonas desligou. Tem cópias? Helena perguntou. Agora tem. Eu fiz 3. Miguel ergueu o rosto. Você disse que não abria os documentos. Não abri os da primeira caixa. Esta Rosa mandou abrir depois da morte dela. E por que esperou? Jonas olhou para os dois. Porque a condição da aliança não tinha acontecido. Miguel soltou a mão de Helena. Você deixou minha vida inteira depender de eu vender um anel? Não. Rosa deixou. Eu só obedeci. Obedecer também é escolha. Jonas recebeu a frase em silêncio. Você tem razão. Foi a primeira vez naquela noite que ele não se defendeu. Miguel fechou a caixa. A terra é minha? Parte dela. A carta, a gravação e os registros não resolvem tudo de uma hora para outra. Augusto vai contestar. Os credores vão pressionar. A empresa pode tentar tomar. Vai ser demorado. Eu não perguntei se era fácil. Então sim, pela vontade de Bento e de Rosa, é sua. Helena olhou para ele. O que você vai fazer? Miguel pensou no cachorro dentro da clínica, na casa alugada, na oficina de Jonas, na mão de Helena segurando a sua durante a voz de sua mãe. Primeiro, volto pro Bento. Quando chegaram à clínica, já amanhecia. Cecília esperava no corredor com Sofia dormindo no colo. Ao ver Helena, levantou-se. Encontraram. Helena colocou a caixa sobre a mesa. Encontramos tudo. Cecília olhou para Miguel. Eu preciso pedir perdão. Não agora. Miguel. Não agora. Ele passou por ela e foi até a internação. A veterinária apareceu poucos minutos depois. Ele acordou. Miguel parou. Acordou e tentou arrancar o acesso. O que no caso dele é um ótimo sinal. Miguel levou as mãos ao rosto. A veterinária sorriu. Pode entrar. Bento estava deitado, mas ergueu a cabeça quando o dono apareceu. O rabo bateu 2 vezes na manta. Miguel ajoelhou-se. Você não tinha direito de quase morrer hoje. O cachorro lambeu os dedos dele. Eu vendi uma aliança. Descobri 2 pais, uma irmã que não é irmã e uma família inteira escondida. Tudo por sua causa. Bento bateu o rabo de novo. Não fica convencido. Helena apareceu na porta. Posso entrar? Miguel olhou para Bento. Ele decide. O cachorro levantou a cabeça na direção dela. Helena se aproximou e sentou ao lado. Sofia disse que ele ia lutar. Sofia é mandona. Puxou a mãe. Isso foi elogio? Não acostuma. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Miguel tirou a aliança do bolso. Eu não quero de volta. Helena olhou para o anel. Foi do seu casamento. Acabou. Foi do seu pai. De um deles. Foi da sua mãe. Ela transformou num teste. E você passou. Miguel fechou a mão. Eu não quero viver como se precisasse passar em teste de morto. Helena assentiu. Então não vive. O que faço com isso? Ela pensou. Guarda até decidir sem medo. Você fala como se fosse fácil. Não é. Por isso demora.
Miguel colocou a aliança sobre a mesa ao lado da baia. E você? O que tem eu? Descobriu que Antônio era seu pai. Descobri. Vai contar para Sofia? Um dia, quando ela puder entender sem achar que amor depende de sobrenome. Miguel olhou para ela. Sua mãe sabia. Sabia uma parte. Escolheu ficar, escolheu calar. Vai ter que viver com isso. E você? Helena acariciou a cabeça de Bento. Eu passei a vida achando que coragem era não precisar de ninguém. Ontem eu quebrei uma taça, enfrentei Augusto e quase perdi minha filha. Não me senti corajosa em nenhum momento. Talvez coragem seja pedir ajuda. Ela olhou para ele. Você aprendeu rápido. Não espalha. 3 dias depois, Augusto foi chamado novamente para prestar depoimento. O homem da oficina confirmou que recebera ordens para buscar os documentos, mas tentou dizer que entendera errado. A gravação da casa e a mensagem enviada a Helena não encerraram o caso. Abriram outros. As dívidas da empresa vieram à tona. Os compradores recuaram de vez. O conselho afastou Augusto enquanto as contas eram revistas. Cecília entregou mensagens, contratos e registros antigos. Não fez isso para parecer inocente. Fez porque, pela primeira vez, aceitou que também seria investigada. Quando saiu da primeira reunião, Helena a esperava no corredor. Como foi? Humilhante. Era necessário. Oisai. Cecília segurava uma pasta pequena. Você me odeia? Helena pensou antes de responder. Não. A mãe assentiu, aliviada cedo demais. Mas não confio em você. Cecília baixou os olhos. Eu entendo. Vai ter que provar com o tempo. Quanto? Não sei. Você puxou seu avô. Qual deles? As duas quase sorriram, mas não era hora. Cecília entregou a pasta. Encontrei documentos que mostram que Augusto usou meu nome em parte das dívidas. Você assinou? Algumas coisas, outras não. Vai denunciar? Cecília olhou pela janela. Vou. Mesmo que perca tudo, eu já perdi o que estava tentando proteger. Helena segurou a pasta. Ainda tem a Sofia. Eu sei. Por isso mesmo. Na semana seguinte, Bento recebeu alta. Miguel saiu da clínica carregando o cachorro nos braços, embora ele já tentasse andar sozinho. Sofia esperava na calçada com um cartaz feito à mão. Bento venceu. Lua estava desenhada ao lado, com asas. Por que a gata tem asa? Miguel perguntou. Porque ficou bonito. Argumento forte. Sofia colocou uma fita azul no pescoço do cachorro. Agora ele é da família. Miguel olhou para Helena. Ela decide tudo assim? Quase tudo. E eu fui consultado? Sofia respondeu. Não. Bento lambeu o rosto dela. Tá vendo? Ele concordou. Miguel colocou o cachorro no chão. Bento deu alguns passos lentos, cheirou a calçada e parou perto de Helena. Ele ainda deve descansar, ela disse. Tenta explicar. Bento, descansa. O cachorro sentou. Miguel olhou ofendido. Traidor. Jonas apareceu dirigindo a caminhonete. O corte no lábio já quase sumira. Trouxe a caixa. Miguel ficou sério. Que caixa? As coisas da Rosa. Ele entregou o metal. E trouxe isso. Era um pequeno martelo de oficina. Para quê? Para você decidir o que fazer com a aliança. Miguel olhou para Helena. Sua ideia? Ela levantou as mãos. Não falei nada. Jonas apoiou uma placa de metal no chão. Rosa dizia que ouro só vale quando alguém decide o significado. Miguel tirou o anel do bolso. Colocou sobre a placa. Sofia se aproximou. Vai quebrar? Talvez. Posso bater? Não. Por quê? Porque é perigoso. Adulto sempre usa isso quando quer fazer a parte divertida. Miguel segurou o martelo. Pensou em Renata, em Rosa, em Bento Moreira, em Antônio. No primeiro bebê, chamado Bento. No cachorro que ainda respirava ao lado dele. Depois baixou o martelo. Não vou quebrar. Jonas franziu a testa. Por quê? Porque quebrar ainda é deixar o passado mandar. Ele pegou a aliança e entregou a Sofia. Segura. A menina arregalou os olhos. Euro? E. Vale muito? Miguel olhou para Bento. Menos do que parece. Meses se passaram antes de qualquer decisão sobre a propriedade. As contas foram revistas. Parte da empresa foi vendida para pagar dívidas. Cecília deixou a presidência. Augusto perdeu o poder antes de perder a liberdade. Quando finalmente enfrentou Helena e Miguel numa sala de audiência, tentou manter a mesma postura. Vocês destruíram o legado de Bento Moreira, disse. Miguel respondeu.
Não, a gente só parou de usar o nome dele para esconder você. Augusto olhou para Helena. Sua mãe vai terminar sem nada. Ela vai terminar com a verdade. Verdade não paga conta. Helena colocou a carta de rosa sobre a mesa. Mentira também não. Só adia. Augusto inclinou-se para a frente. Eu mantive aquela família viva. Miguel segurou o olhar. Você manteve todo mundo com medo. Medo faz gente obedecer. Até parar. Augusto ficou em silêncio. Foi o próprio homem da oficina que entregou a última prova, não por arrependimento puro, mas porque Augusto se recusara a pagar a defesa prometida. O erro que derrubou Augusto foi o mesmo que guiara toda a vida dele. Acreditar que lealdade podia ser comprada e descartada. Quando saiu da sala, escoltado, passou por Cecília. Você vai se arrepender, falou. Ela não respondeu de imediato. Depois tirou a aliança de casamento e colocou na mão dele. Dessa vez, vem de você. Augusto olhou para o anel. Não disse nada. Fechou os dedos e seguiu. Um ano depois, a antiga propriedade não virou mina, condomínio ou prêmio de herança. Miguel decidiu transformar parte da área numa clínica veterinária popular e num abrigo. A outra parte foi arrendada e o dinheiro mantinha o projeto sem depender da empresa Valença. Na entrada, havia uma placa simples: Instituto Rosa e Bento. Helena leu o nome no dia da inauguração. 2 Bentos? 3. O cachorro também? Principalmente o cachorro. Bento estava mais velho, com o focinho quase branco, dormindo sob a sombra de uma árvore. Sofia, agora especialista autoproclamada em recuperação animal, explicava a um grupo de crianças como oferecer água a um cão assustado. Cecília observava de longe. Já não comandava a empresa. Trabalhava no projeto 3 dias por semana e aceitava tarefas que ninguém considerava elegantes, como organizar doações e limpar caixas. A confiança não voltou de uma vez. Voltou em pequenos gestos. Uma ligação atendida. Uma verdade dita antes de ser descoberta. Uma tarde em que Cecília pediu desculpa sem explicar por que errara. Jonas assumiu a oficina do instituto e reclamava de tudo, o que significava que estava feliz. Helena encontrou Miguel perto da antiga capela. Ele segurava a aliança. Ainda com isso, ela perguntou. Sofia devolveu hoje. Ela guardou por um ano, guardou numa caixa de lápis. Seguro. Tinha glitter. Helena riu. Miguel olhou para o anel. Pensei en derreter. Para fazer o quê? 2 coisas menores. Isso parece perigoso. Por quê? Porque parece pedido. Ele guardou a aliança. Talvez seja. Helena ficou em silêncio. Você não vai perguntar. Você me ensinou a não aceitar condição escondida. Miguel tirou do bolso 2 pequenas peças de ouro. Não eram alianças iguais. Uma tinha uma linha fina gravada. A outra, uma pequena marca de pata. Eu não usei todo o ouro, disse. Guardei uma parte. Para quê? Para lembrar que nem tudo precisa ser transformado de uma vez. Helena pegou a peça com a marca de pata. Isso é um pedido de casamento? É um pedido para você escolher ficar. E qual a diferença? Casamento é papel, festa, família discutindo cadeira. Ficar é amanhã, depois de amanhã. E o dia em que a gente brigar porque você pagou alguma coisa sem me contar. Isso vai acontecer. Oisai. E quando seu orgulho aparecer, você chama o Bento. Ela olhou para o cachorro dormindo longe. Ele não vai viver para sempre. Miguel baixou os olhos. Oisai. Helena segurou a mão dele. Então a gente aprende antes. Isso foi um sim? Foi um fica. Miguel colocou a pequena aliança no dedo dela. Serve? Serve. Não vende. Depende. Ele ergueu uma sobrancelha. Do quê? Helena olhou para Bento, para Sofia, para a clínica cheia e para a antiga terra que quase fora vendida por medo. Se uma vida precisar, a gente vende junto. Miguel sorriu. Não havia promessa de que ninguém perderia mais nada. Havia algo melhor. Quando Bento acordou e caminhou devagar até os dois, Miguel se agachou. O cachorro encostou o focinho na mão onde a aliança antiga deixara uma marca clara. Helena colocou a própria mão sobre a dele. Dessa vez, o ouro não era prova, dívida ou segredo. Era só metal. A família era o que tinha ficado depois que todos pararam de vender uns aos outros.